Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. A Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo aos Gálatas, baixa um pouquinho o som já, então. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Esta é a 10ª mensagem sobre o tema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar nessa noite sobre a vida por fé, o viver por fé, que é o viver cristão nessa dispensação da graça de Deus. E o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele disse: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Diga: o justo viverá pela fé. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, soberano, Senhor dos céus e da terra, mais uma vez nós estamos aqui reunidos neste lugar por uma vontade soberana tua. Não estamos aqui por nossa livre agência, mas foi o teu Espírito quem operou em nós esse querer e este realizar. Foi o teu Espírito que nos trouxe a este lugar. E aqui, meu Deus, nós estamos para ouvir a tua voz, para aprender da tua palavra. O Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade de Deus é que faz com que os teus filhos vivam uma vida de perfeita liberdade, não mais escravos das doutrinas dos homens, não mais escravos dos costumes, de obras, de sacrifícios, não mais vivendo, Senhor, subjugado aos esquemas humanos, mas escravos da palavra de vida, escravos, Senhor, daquilo que está escrito na tua palavra, das tuas promessas, dos bens já realizados na cruz do Calvário. Ó Deus, fala-nos mais uma vez nessa noite, Senhor. Nos ensina a viver pela fé, mais do que o Senhor tem nos ensinado, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós só podemos te agradar quando nós vivemos por fé, e aí o mover sobrenatural do teu Espírito se manifesta em favor da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus único e soberano, eu quero lhes falar dessa noite acerca do que significa o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo, desde que Jesus revelou ao apóstolo Paulo o evangelho da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus, até ser estabelecida esta nova aliança, este novo pacto de melhores e superiores promessas. Havia algumas nuances que nós precisamos de entender. O Espírito certamente que nos ensinará nessa noite, e que é de fundamental importância que você compreenda. No antigo pacto, na velha aliança, as pessoas viviam por obras, elas viviam por sacrifícios. A Bíblia diz que a lei, ela era composta de ordenanças da carne, ordenanças feitas para a carne. As pessoas tinham fé, mas era uma fé natural, era uma fé da carne. Por isso que a fé, na dispensação da lei, ela tinha medidas de fé. Você sabe que a Bíblia mostra muitos exemplos, quando algumas vezes Jesus disse: grande é a tua fé. Veja, ele via nas pessoas uma fé grande. Em outras ocasiões ele disse: homens de pouca fé.
já havia naqueles homens uma fé pouca, pouca fé, uma fé pequena. Outra hora ele dizia: a tua fé te salvou. Veja, a fé era da própria pessoa, era uma fé natural. Então as pessoas ora tinham fé, ora não tinham fé, horas elas demonstravam uma grande fé, outra hora elas não demonstravam fé nenhuma. Mas com o advento da morte e ressurreição de Jesus, com o estabelecimento do novo pacto, da nova aliança, da dispensação da graça de Deus, todos os filhos de Deus têm obrigatoriamente que viver por fé. Mas não mais a fé da carne, não mais a fé natural, mas uma fé que é dom do Espírito Santo. É uma fé que Deus nos concede no exato momento em que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e somos selados com o Santo Espírito da promessa. Naquele momento você recebe de Deus uma medida de fé. E esta medida de fé, Deus repartiu a todos os filhos dele, sem nenhuma distinção. A mesma fé que eu tenho hoje, você tem também. Nós não podemos hoje dizer: não, fulano tem muita fé, cicrano tem pouca fé. Não, isso não existe mais. Isto era na lei. Hoje todos nós temos a mesma medida de fé. Não há mais pessoas com muita fé, pessoas com pouca fé. Não, todos têm a mesma fé. Então Paulo diz: o justo viverá pela fé. Agora, o que significa o justo viverá pela fé? Olha, irmãos, essa expressão, o justo viverá pela fé, ela tem sido muito distorcida. Pessoas inescrupulosas, aqueles que a Bíblia chama de homens ímpios, homens perversos e maus, filho da iniquidade, filho da perdição, eles usam de uma maneira inescrupulosa essa expressão para induzir o povo de Deus a práticas contrárias à verdade da Bíblia. Quando o texto sagrado diz que o justo viverá pela fé, viverá pela fé naquilo que está escrito, naquilo que está na Bíblia. Viverá pela fé no poder sobrenatural de Deus. Não é viver pela fé em coisas, não é viver pela fé em objetos. Então, esta fé que você tem, que eu tenho, que todos os eleitos de Deus possuem, e que é um dom do Espírito Santo, só os eleitos têm. Os antigos não possuíam esta fé. Como eu disse antes, eles tinham uma fé natural, uma fé da carne. Por isso eles viviam sob a tutela da lei. Eles dependiam de atitudes, eles dependiam de práticas de sacrifício, eles dependiam de pagar preço, eles dependiam de fazer isso, de fazer aquilo. Então, você vê que nessa mesma epístola, no mesmo capítulo 3 de Gálatas, no versículo 23, veja o que diz o apóstolo São Paulo. Ele diz: mas antes que viesse a fé, quer dizer que havia uma fé que viria no futuro. Ele está dizendo: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Você percebe? Havia antes, uma dispensação da lei, e quem estava naquela dispensação da lei aguardava uma fé que viria, que é a fé como dom do Espírito Santo, uma fé que de futuro, Paulo diz, haveria de revelar-se. Esta fé que viria, ela veio, ela é dom do Espírito Santo, só que ela é só para os eleitos de Deus, só para os filhos de Deus. Os filhos da perdição, os vasos de ira, os cabritos, o joio, não possuem esta fé. Esta fé é algo precioso, irmãos, que Deus reservou para dar para você que é um eleito de Deus, para que você use no dia a dia da vida e obtenha através da fé tudo quanto você necessite para a tua vida. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Pastor Carlos Magno, você pode dizer, mas o irmão está dizendo que há uma fé que só os eleitos possuem, só os filhos de Deus possuem, porque eu sempre ouvi dizer, pastor, que todo mundo tem fé. Não. A fé que é dos eleitos, só os eleitos têm. Fé natural qualquer um tem, todo mundo tem. Mas esta fé aqui, que é um dom do Espírito Santo,
que te leva a crer no que está escrito, que te leva a viver por uma confiança suprema no poder sobrenatural de Deus, só os que Deus predestinou para a salvação possuem. Veja, por favor, em 2 de Tessalonicenses, vamos adiantar um pouquinho à frente, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Você vê? Paulo disse, olha, a fé não é de todos. Se ela não é de todos, é de quem? Dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus. Os ímpios não possuem esta fé que você possui. Quem não foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo, jamais vai crer da maneira que você crê. Jamais vai viver crendo na manifestação sobrenatural de Deus em sua vida. Veja que quando ele escreve a sua epístola a Tito, você adianta só um pouquinho à frente, Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos católicos, dos espíritas, dos irmãos que não cortam cabelo nem vão à praia. Não, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Você vê? Paulo disse, olha, eu sou um apóstolo, eu sou um servo de Deus, Deus me constituiu apóstolo, Deus me constituiu um servo, com uma finalidade, eu tenho uma missão a desempenhar. Qual era a missão? Promover a fé, que é de quem? Dos eleitos de Deus. E além de promover a fé, qual era a outra missão que Paulo tinha? Promover o pleno conhecimento da verdade. Olha, você não pode ter apenas 50% de conhecimento, 70%, 80%, 90%, não. Você tem que ter um pleno conhecimento da verdade, segundo a lei de Moisés, não segundo a piedade. Piedade no grego é eusébia, que significa graça de Deus. A verdade segundo a graça. Por que segundo a graça? Porque foi com a revelação da graça de Deus, foi quando Jesus revelou a Paulo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que veio para a igreja a plenitude da verdade de Deus. Verdades que os antigos até então não tinham tomado conhecimento. Mistérios que permaneceram ocultos em Deus pelos séculos do passado, das gerações passadas, mas que aprove a Deus, nesses últimos tempos, nessa última dispensação, revelar ao seu povo, revelar aos seus eleitos. Então, só através da graça é que você pode ter o pleno conhecimento de Deus. E quando você tem esse pleno conhecimento de Deus, quando você ouve a palavra da verdade, você crê, você é selado com o Santo Espírito, então você recebe uma fé que a Bíblia diz é dos eleitos de Deus. Agora, meus irmãos amados, a mim me parece que aqui começa o X da questão, quando se fala de fé. Porque os que não são eleitos de Deus, eles não têm esta fé. Eles têm uma fé natural, uma fé doente, uma fé enferma, que é direcionada apenas para as coisas, não para o nome de Jesus, não para a palavra de Deus, não para as promessas, não para aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário e que a Bíblia diz que são os bens já consumados. É um outro tipo de fé. Eu estava agora à tarde, eu fui preparar essa mensagem quando eu cheguei na igreja hoje. Fiquei 2 dias com a gripe muito forte, né? Ontem eu fui fazer rádio, eu estava febril. Aí você fica, e hoje é que eu cheguei ali, sentei no meu gabinete e Deus começou a fluir a verdade dele. Eu comecei a escrever, fazer o esboço da mensagem. E me chamou a atenção essa epístola de Paulo a Tito, que Paulo disse, olha, eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Jesus para promover a fé que é dos eleitos. Eu comecei a meditar e disse, Deus, por que Paulo falou isso aqui? Qual era o objetivo de Paulo falar isso para Tito, que era um pastor? Você sabe que essa epístola aqui é uma epístola pastoral. Tito
era um pastor que Paulo havia deixado em Creta. Creta era uma ilha lá no Mediterrâneo, a 96 quilômetros ao sul da Grécia. E Paulo deixou Tito naquela ilha com uma missão específica, e Paulo exortava a Tito que ele tinha uma missão, como Paulo também tinha, de promover a fé que era dos eleitos de Deus. E veja o que diz no versículo 5, olha que coisa interessante: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Paulo deixou Tito com uma missão a ser cumprida. Qual era a missão de Tito? Constituir presbíteros em cada cidade ali da ilha de Creta. Cada cidade tinha que constituir presbíteros, segundo a graça de Deus, segundo o pleno conhecimento da verdade. Por que havia esta necessidade? Qual era o objetivo? Qual era a necessidade premente que fez com que Paulo deixasse um pastor com uma missão de constituir pastores em cada cidade, pastores que tivessem o pleno conhecimento da verdade segundo a graça de Deus, para promover a fé que era dos eleitos de Deus? No versículo 10, diz assim: porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então observe, irmãos, havia uma ilha chamada Creta, e Paulo disse: olha, Tito, eu sou apóstolo, eu sou servo de Deus, a minha missão é promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a graça, segundo a piedade. E eu vou te deixar aqui como pastor, você vai constituir pastores em cada cidade, porque nesta ilha, nessas cidades aqui, existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente aqueles oriundos da lei de Moisés e do judaísmo. E Paulo disse: é preciso fazer esta gente se calar. Por que é preciso fazê-los calar? Porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Veja, quem eram esses insubordinados? Quem eram eles? Irmãos, eram os falsos profetas, eram os falsos mestres, é o anticristo, é o homem da iniquidade, é o filho da perdição. Eram aqueles que se levantam, como nos dias de hoje também, para perverter a fé que é dos eleitos de Deus, para induzir o povo de Deus para o caminho do erro, para seduzi-los, para enredar o povo de Deus com palavras frívolas e enganadoras. Eles ensinavam o que, pastor? Eles ensinavam as pessoas a direcionar a sua fé para coisas, para objetos. Este era o grande problema que estava acontecendo aqui, e que hoje, irmãos, está espalhado pelo mundo todo. Naquele momento, Paulo estava tratando de Creta, mas hoje, a preocupação de quem prega a graça de Deus, de quem tem o pleno conhecimento de Jesus, como você tem, é com o mundo inteiro. Esse espírito que havia em Creta se espalhou por toda a face da terra. Os insubordinados, os oradores frívolos, eles estão aí por todos os lugares, ensinando o que não devem, por torpe ganância, diz a Bíblia. Eu vou te mostrar isso com mais clareza no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, diz assim: Paulo chegou em Atenas, na Grécia. Você vê, era toda aquela região da Grécia, né? Grécia, Creta, Atenas, né? Corinto, eram tudo cidades ali da Grécia. Então diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo diz: olha, eu estou observando, e esta gente aqui de Atenas é acentuadamente religioso. Como eles são religiosos, como eles são chegados a uma religião. E por que Paulo viu que eles eram acentuadamente religiosos? Ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto,
encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Você vê que às vezes a pessoa é acentuadamente religiosa e Deus para ela é um Deus desconhecido. Ela não sabe quem é Deus, ela não conhece Deus. Você vê que há muitos religiosos que chegam a dizer que há 3 deuses. Há muitos religiosos, sabe, que chegam a imaginar que Deus está numa vela, está numa imagem pendurada na parede. Imagina um Deus, um senhor velhinho de barba, sentado no trono. Quer dizer, é um Deus desconhecido, é um Deus estranho. Imagina um Deus mau, um Deus perverso. Então, para esses atenienses aqui, Deus era um Deus desconhecido. Paulo diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Irmão, você sabe o que é uma pessoa adorar a Deus sem conhecer Deus? Quando não tem conhecimento, é isso aqui que acontece. Você adora a Deus sem que você conheça Deus. E fica uma coisa muito estranha. Então, no versículo 29, ele disse: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Segura um pouquinho esse versículo aí para você entender. Paulo chegou em Atenas, Paulo era o grande apóstolo, Paulo tinha a missão de promover a fé que era dos eleitos, e ele sabia que em todas as cidades do mundo havia os eleitos de Deus, havia as ovelhas de Jesus, em todas as cidades do mundo aos filhos de Deus e aos filhos do diabo, e Paulo já tinha uma consciência muito grande daquilo que Jesus havia dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então Paulo estava ali para promover a fé, que ele sabia que só os eleitos tinham esta fé. E Paulo percebeu que ali na Grécia, ali em Atenas, havia um espírito de religiosidade muito grande, e que aquelas pessoas que eram acentuadamente religiosas estavam direcionando a sua fé para objetos. Ele disse: olha, passando e observando os objetos do vosso culto, vi que também havia lá um nome escrito ao Deus desconhecido. Ele disse: olha, se vocês são geração de Deus, se vocês foram gerados, se vocês são filhos do Deus Altíssimo, vocês não devem pensar que a divindade, que Deus, seja semelhante a esses objetos aí. Que naquela época o que era? O ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação dos homens. Então Paulo disse: olha, não pense que Deus é isso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, não é objeto. Você não pode vê-los, você não pode imaginar que Deus vai se manifestar, que Deus vai se mover através de coisas. Não pense desta forma. E depois que Paulo fez essa tremenda exortação e combateu o espírito de idolatria, que já estava ali fluindo de uma maneira muito forte em Atenas, ele diz no versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Você vê? Paulo disse: olha, enquanto vocês não conheciam a verdade, enquanto eu não preguei para vocês, enquanto eu não exortei vocês acerca do que é viver por fé, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora que vocês já sabem que Deus não é objeto, que Deus não está em coisas, notifica aos homens que ouviram que se arrependam dessas práticas, se arrependam desta idolatria, se arrependam desta maneira errônea de direcionar a fé. Agora eu pergunto, vamos trazer isto para os dias de hoje. Quem são os insubordinados de hoje? Quem são os pauradores frívolos e enganadores? Quem são os que nos dias de hoje induzem o povo de Deus a crer em objetos, a crer em coisas? Você vê aí quantos filhos de Deus, irmãos, direcionando a sua fé para um ídolo, para uma imagem. Eu passei muitos anos na igreja romana e eu era um idólatra. Eu me prostrava diante de uma imagem, eu beijava os pés da imagem, eu ficava numa expectativa que um dia, sabe, aquela imagem pudesse falar, abrir a boquinha, né, e falar alguma coisa comigo. É verdade, eu cria naquilo, eu acendia velas,
eu carregava rosário pendurado no pescoço. Quantas pessoas que vivem hoje, irmãos, crendo em copo com água na frente do rádio, óleo ungido não sei para quê, rosa para mandar o demônio sair, saquinho de enxofre, sal grosso para espantar o mal olhado, e tantas outras coisas mais, arruda para trazer a prosperidade. Paulo disse: andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Você vê, ensinam o povo de Deus a fazerem romarias para Juazeiro, romaria para adorar Padre Cícero. Ensina o povo de Deus a fazer romaria no Morro da Conceição. Nós temos aqui próximo. E as pessoas fazem aquilo porque alguém lhes ensinou a praticar aquilo. Ensina o povo de Deus, olha, a fazerem corrente de 12 sextas-feiras, corrente de libertação. Ensina o povo de Deus a participarem da fogueira santa não sei de quê, a colocarem dentro do envelope o dinheiro, o salário do mês, a joia, o dinheiro da poupança, e colocar lá uma lista de pedidos, induzindo o povo de Deus a acreditar que desta forma Deus lhe será favorável. Era contra estas práticas que Paulo estava combatendo. Paulo disse: olha, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Qual é a maneira de fazer calar os falsos profetas? Qual é a maneira de fazer calar esses insubordinados, esses pauradores frívolos? Será que é dando com um pau na cabeça deles? Será que é com uma metralhadora e brrr? Embora que de vez em quando dá até vontade, né? Tem uma turma aí, se pudesse botar num paredão e brrr, mas não pode ser assim. A única maneira de fazê-los calar, meu irmão, é anunciando o Evangelho da graça de Deus. Quando você anuncia a verdade da Bíblia, a plena verdade, olha, você faz calar os falsos profetas. Por isso que ele mandou que Tito constituísse presbíteros, pastores em cada cidade. Aonde tem alguém pregando o Evangelho da graça, sempre que um filho de Deus ouve a plena verdade de Deus e crê, pronto, parou ali naquele momento a voz de um insubordinado. Na vida daquela pessoa, os pauradores frívolos não mais podem atuar. Acabou de calar naquele momento. Amém? Agora, os falsos profetas, os insubordinados, os pauradores frívolos, eles não querem que você viva por fé na palavra. Eles não querem que você direcione a tua fé para o poder de Deus. Eles querem perverter a tua fé e fazer com que você creia em coisas, creia em objetos. Porque, meus irmãos amados, a genuína fé, veja, a genuína fé, a legítima fé, é aquela que é direcionada para a palavra de Deus. E quando você direciona a tua fé para a palavra, sempre vai resultar numa manifestação sobrenatural de Deus na tua vida, o milagre de Deus. Você vê a importância disso? E por que que os filhos do diabo não querem que você viva essa fé? Porque se você não direciona a fé para a palavra, Deus não se manifesta em teu favor. O milagre de Deus não acontece na tua vida. E aí você deixa de viver uma vida sobremodo excelente. Eu disse aqui no culto passado, domingo, que um milagre só é verdadeiramente um milagre divino se ele for resultado da fé em Deus, da fé na palavra, da fé no poder sobrenatural de Deus. Se não for resultado disto, não é um milagre de Deus. É um milagre manifestado, entre aspas, né, pelo poder satânico. Veja por favor em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 versículo 1, para você entender essa coisa de fé. Paulo entendia como ninguém o que era fé. Vamos ver o que é fé. Ele disse: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você vê? Fé é a certeza de alguma coisa. Eu tenho uma certeza dentro de mim. Eu creio que aquilo vai acontecer. Eu acredito que Deus pode realizar aquilo.
é uma convicção forte, íntima, de alguma coisa que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Isto é a fé cristã. Esta é a fé, dom do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer nascer dentro de um eleito de Deus esta fé aqui, esta convicção, esta certeza de alguma coisa que por vezes só pode acontecer se houver uma manifestação sobrenatural de Deus. Aí você diz assim: pastor Carlos, o irmão acabou de falar que os milagres de Deus só acontecem, só são de Deus quando eles são resultado de uma fé em Deus, de uma fé na palavra, de uma fé no poder sobrenatural. Pastor, e os milagres, e os sinais, e os prodígios que acontecem por aí a toda hora, quando as pessoas direcionam a sua fé para as coisas, para os objetos? Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Você vê? Há a manifestação do iníquo, do filho da perdição, o homem da iniquidade, do falso profeta, né, do anticristo. Ele se manifesta segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, de onde? Da mentira. Quer dizer que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está dizendo que há neste mundo manifestações de sinais, de poderes, de prodígios que são da mentira, ou seja, são do diabo. Jesus também falou sobre isso em Mateus capítulo 24. Confira por favor na tua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 24. O Senhor Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que esses falsos cristos e esses falsos profetas, quando surgem, o que eles fazem? Jesus disse: operando grandes sinais. Olha, não são sinais pequenos não, irmãos. Eles operam grandes sinais e prodígios. Com que finalidade? Para enganar, se possível, os macumbeiros. Não, os macumbeiros já estão enganados, meu irmão. Eles já estão enganados. Então eles querem enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos de Deus. Você percebe? Surgem falsos cristos, surgem falsos profetas, e o método que ele usa para tentar enganar os eleitos de Deus, o que é? É manifestando grandes sinais e prodígios. Porque quando a pessoa não tem conhecimento da Bíblia, quando ela não tem um pleno conhecimento de Deus, ela é muito seduzida por sinais, ela é muito seduzida por prodígios, ela não conhece a palavra. Qualquer coisa sobrenatural que acontece, seduz a pessoa, sabe, atrai a pessoa, porque ela imagina que ali está a manifestação de Deus. Olha, se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 7 de Mateus, Mateus 7, versículo 13, versículo 15, Jesus disse assim: acautelai-vos dos pais de santo. Não é dos pais de santo? Não. Acautelai-vos da pombagira, do preto velho. É isso que ele mandou se acautelar? Não. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Você vê, irmãos, você sabe o que é um falso profeta? É alguém que parece verdadeiro, mas é falso. Acautelai-vos dos falsos pastores, acautelai-vos das falsas igrejas, acautelai-vos do falso evangelho. A Bíblia está cheia de exortações a esse respeito, que se vos apresentam, agora vamos ver como é que eles se apresentam, disfarçados em demônios, com 2 chifres na cabeça, tridente na mão, uma roupa vermelha e um rabinho atrás. É isso que está na Bíblia? Não.
Se ele se apresentasse assim, todo mundo corria para cima de mim, meu irmão, sai para lá, eu sei que você é do diabo, não quero nada com você, você está aí, estava na cara. Mas como o objetivo deles é enganar as pessoas, é perverter a fé, como é que eles se apresentam? Disfarçados em ovelhas. Parece crente, mas não é crente. Às vezes parece pastor, mas não é pastor. Usa a Bíblia, usa o nome de Jesus, opera milagres, sinais, prodígios. Jesus diz, mas por dentro, quer dizer, por fora, a aparência de ovelha. Mas ele diz, olha, mas por dentro daquele disfarce, são lobos roubadores. Lobos, querendo devorar as ovelhas. Mas depois, no versículo 22, ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Você vê? Usa o nome de Jesus. Senhor, nós usamos o teu nome, em teu nome nós profetizamos. Profetizam usando o nome de Jesus. Às vezes você liga uma televisão, um rádio, e tem alguém lá, em nome de Jesus, eu vou orar por você nesta tarde. Venha, que em nome de Jesus eu vou colocar a mão na tua cabeça e o diabo vai sair da tua vida. Venha, que em nome de Jesus eu vou te dar este óleo consagrado de Israel. Está usando o nome de Jesus, está usando a Bíblia, tudo parece ser de Deus. Jesus disse, olha, essa gente aí, quando eu voltar, eles vão dizer, mas em teu nome nós fizemos tudo isso, expulsamos demônio, fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você vê? Profetizam, expelem demônio, fazem muitos milagres, usam o nome de Jesus. Irmãos, é muito importante você saber isso que eu estou te ensinando hoje. Você tem que saber que existem muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais, muitas profecias que são do diabo, não são de Deus. É uma manifestação diabólica através dos seus filhos, dos filhos dele. Com que objetivo? Enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque a pessoa, quando não conhece a Bíblia, quando ela não tem um pleno conhecimento de Deus, irmão, ela diz assim, não, tudo que fala de Deus é bom. Não, mas ali também tem a Bíblia. Não, mas ali também usa o nome de Jesus. Mas o diabo usa o nome de Jesus. O diabo usa a Bíblia. Ele profetiza. Ele faz sinais acontecerem. Mas a Bíblia diz, é uma eficácia, é um poder, é um sinal, é um prodígio da mentira, do diabo. Por favor, nunca te deixe seduzir pelos sinais. Porque senão você pode de repente estar enredado por forças malignas. De repente você entrega a tua vida para ser pastoreada por alguém que a Bíblia diz é um lobo fantasiado de ovelha. Você sabe que alguém entregar a sua vida para ser pastoreada por um filho do diabo, por um demônio encarnado? Você vai passar a tua vida inteira, como muitos passam aí, irmão, olha, se prostrando diante de imagem, acendendo vela, crendo em reencarnação, crendo em corrente, e eles vão devorando a tua vida espiritual. E as pessoas passam a viver uma vida tremendamente infeliz. Você sabe que em Atos dos Apóstolos, isso é coisa que vem de longa data, viu? Isso não é coisa de hoje não. Hoje apenas se repete aquilo que já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Atos capítulo 8, versículo 9. Olha o que aconteceu na cidade de Samaria. Diz assim a Bíblia: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto.
Você vê? Havia a cidade de Samaria, e naquela cidade havia um homem que praticava mágica. O que é mágica, pastor? Poderes, sinais e prodígios do diabo. Coisas sobrenaturais que acontecem, mas que não é Deus que está se manifestando ali. É um poder diabólico que está se manifestando para enganar, se possível, os eleitos. Então ele praticava esses sinais, e ele insinuava para o povo daquela cidade ser ele um grande vulto, um homem de Deus, um enviado de Deus, um pastor, um profeta de Deus. E diz no versículo 10: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágica. Você vê? Era um falso profeta, era um falso pastor, e toda uma cidade aderiu àquele homem. Toda a cidade passou a vê-lo como sendo um homem de Deus. E qual foi o método que ele usou para iludir todo aquele povo, do menor ao maior, desde a criança ao mais velho? Qual foi o método? Foi a palavra? Foi a Bíblia? Foi o ensinamento? Não. Foi o quê? As mágicas, os sinais. Olha, irmãos, todo falso profeta, ele só consegue atrair as pessoas mediante os sinais. Quando você vê alguém querer falar de Deus e nada de Bíblia, não tem conhecimento de Bíblia, só usa a Bíblia para pensar algumas histórias do que Jesus realizou, e começa a falar de sinais, porque não sei o que, porque veio uma senhora, e a senhora se dirigiu à igreja, e disse: missionário, eu estava tão sofrida, eu já não aguentava mais, eu estava desenganada, mas quando cheguei aqui, que olhei para o Senhor, eu vi uma luz brilhando, e o Senhor estendeu a mão e tocou em mim, e eu fiquei curada. Isso é um falso profeta. Veja se a tática que se usa hoje não é a mesma do passado. Como é que as pessoas são seduzidas? Pelos sinais. Por isso que você vê aí, é sempre testemunho, 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 testemunho. Não, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, eu tinha uma dor aqui, eu tinha uma dor acolá, porque aconteceu aquilo outro. E as pessoas são seduzidas, elas são atraídas, não pela Bíblia, não pelo conhecimento de Deus, pelos sinais e prodígios da mentira. Toda uma cidade, irmãos, iludida. Às vezes é um país inteiro que fica iludido. Por quê? Pela falta de conhecimento. O que te atraiu a esta igreja? A palavra. O que te trouxe aqui não foi o conhecimento de Deus? Foi o conhecimento de Deus. Você não foi atraído aqui porque ouviu o pastor no rádio: venha, você vai ser curado, o mal vai sair. E porque fulaninho chegou aqui com calo no joelho, o calo desapareceu quando eu botei a mão, e o milagre, e o poderoso, e o ungido de Deus. Não, você se sentiu atraído e você veio pela palavra de Deus. A palavra de Deus te atraiu. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha, irmão, ela só é atraída pela palavra. A palavra é que atrai. Amém? Então, em Deuteronômio, vamos lá para o Velho Testamento. Livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 em diante. Olha, você vê que sempre houve da parte de Deus, irmãos, uma preocupação muito grande com isso aqui. Por isso que às vezes eu falo tanto isso, às vezes no programa de rádio, eu estou sempre, vira e mexe, eu toco no mesmo assunto, porque esta é a grande luta da igreja. Esta tem que ser a grande preocupação dos homens de Deus. Veja, olha, em Deuteronômio, Moisés ainda lá no deserto, veja o que Deus disse para o povo de Israel: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Você vê? O que um profeta sonhador, um falso profeta, faz? Ele anuncia sinais e prodígios. Ele não anuncia a Bíblia, ele não anuncia a verdade, ele anuncia sinais e prodígios. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los,
não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos. Olha, é guardar os mandamentos de Deus, não é os mandamentos dos homens. Ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Você vê, meu irmão, já naquele tempo se levantavam profetas ou sonhadores anunciando sinais e prodígios. Hoje vai ser uma grande tarde de milagres. Venham, 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 venham. Você que está com isso, você que está com aquilo, você que está com dor de cabeça, você que está com a dor na coluna, você que está com dor nos rins, você que está com erisipela. Olha, é uma ladainha que não acaba mais nunca. Venha que eu vou orar e o poder de Deus vai se manifestar. Você vê? Já assume até o lugar de Deus, meu irmão. É verdade. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus. Aí a pessoa vai e realmente acontece aqueles sinais. O sujeito grita para cá, grita para colar, faz aquela munganga toda. Vamos lá, quem entrou aqui com a dor na perna? A pessoa, eu entrei, procura a dor, sumiu a dor. Graças a Deus, estou sem dor. Tá vendo? Você está vendo aí como é o poder do nome de Jesus? Aí na outra semana a pessoa volta com a mesma dor. Já notou como é isso? Mesma coisa, quem estava com a dor? De novo a irmã. Oh, não tinha outra nova hoje não. Aí ela de novo. É sempre a mesma. É verdade. E ele disse, olha, quando isso acontecer, ele anunciou um sinal, ele anunciou um prodígio, e acontecer, ele vai querer te induzir a servir a outros deuses. Isso era com o povo de Israel, que aconteceu lá no deserto. Como é que acontece hoje? Ele faz o sinal ou o prodígio acontecer, e ele passa a te induzir a colocar a tua fé em objetos, em coisas. Na hora que você fica seduzido por aquilo, não demora muito, você está crendo em água, você está crendo em sal, você está crendo numa rosa que cura, diz que Jesus está na rosa. Você está crendo numa varinha dessa de fazer churrasquinho de gato, que diz que é a vara de Arão. Já fez com que a tua fé se desvirtuasse. Já fez com que você, ao invés de colocar a fé no nome de Jesus, colocasse a fé em objetos. Ele disse, não deis ouvidos às palavras desse profeta. Por quê? É um falso profeta, é um anticristo, é um enganador, e ele está querendo enganar os eleitos de Deus. Amém? Não ouvirás as palavras desse profeta. Na epístola de Paulo aos Hebreus, vamos voltar para a palavra da graça, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha, Paulo estava dizendo, olha, tem muita gente aí que ouve as boas novas, mas apesar de ouvir as boas novas, da mesma maneira que nós ouvimos, a palavra não tem proveito nenhum para eles. Por que não tem proveito? Porque eles não acompanham com a fé a palavra ouvida. Então, irmãos, para Deus se manifestar na tua vida, e isto aqui é que significa o justo viverá pela fé, é você ouvir a palavra e acompanhar a palavra com fé. Ou seja, crer naquilo que a palavra diz que é. Se a palavra diz que pelas chagas de Cristo tu foste sarado, creia nesta palavra, acredite nesta palavra. Se vier um sintoma de doença, rechace aquele sintoma. Diga, não recebo isso no meu corpo. Está escrito que pelas chagas de Cristo eu já fui curado, em nome de Jesus. Se a palavra diz que Ele nos libertou do império das trevas, creia nesta palavra. Mas Paulo diz, a gente aí que ouve, mas não crê nisto. Então a palavra não surte efeito. Aí a pessoa começa a achar que está com demônio, que está com isso, que está com aquilo, começa a dar chilique, a mente começa a trabalhar no corpo, vem os histerismos. Mas se você crê,
Se você põe fé na palavra, irmãos, tu vai se sentir uma pessoa tremendamente abençoada por Deus. Tu vai se sentir protegido por Deus. Tu vai se sentir nas mãos de Jesus. Tu vai sentir que nenhum mal pode mais chegar à tua vida. Tu vai se sentir bem, porque é a verdade da Bíblia Sagrada. Se a palavra diz que das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar, põe fé nesta palavra, meu irmão. A palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Creia que tudo é possível para você. Creia nisto, você pode todas as coisas. Porque tu tens o Deus Todo-Poderoso que está dentro de você. E Deus, que é o melhor para a tua vida, Ele quer se manifestar favoravelmente a você. Agora, se você ouve e não crê, você nunca vai ver a manifestação de Deus. Por isso que você vê aí 90% dos crentes não veem Deus se manifestar. Deus para eles é um Deus desconhecido, um Deus distante, sabe? Eles olham na Bíblia, isso foi naquele tempo, sabe? São coisas da Bíblia. Deus hoje não faz mais milagres, né? Deus hoje não se manifesta mais desta forma. O tempo de milagre já passou. Irmãos, eu já ouvi pastor dizer que o tempo de milagre já passou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Você crê que Deus é o mesmo? Crê? Eu creio. Então tu podes ver esta manifestação sobrenatural de Deus na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua vida financeira, olha, no teu casamento. Se tu tens uma causa na justiça, seja de que forma for, creia e tu verás a glória de Deus em nome de Jesus. O Senhor disse, se creres, tu verás a glória de Deus, aleluia. Ele não disse se fizeres jejum, Ele não disse subir o morro, Ele não disse se beijar uma imagem, se acender uma vela, se fizer uma corrente, se usar um óleo. Ele disse se creres. Se creres em quê? Na palavra, no poder, no Deus vivo e poderoso. Amém? Hebreus 4,16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha o que é viver por fé. O justo viverá por fé. Acheguemo-nos, portanto, desconfiadamente, com os dois pés atrás. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que Deus não vai me deixar na mão de repente? Não. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ou seja, ele está dizendo, olha, te achega a Deus com confiança. Por que ele diz ao trono da graça? Porque tudo que você crê, Deus vai te conceder pela tua fé, e vai te conceder graciosamente. Não é em troca de um sacrifício, não é em troca de ficar 8 horas de joelho no chão, não é em troca de subir um morro, não é em troca de acender vela, não é em troca de jejum, não é em troca de corrente, não é em troca do teu salário, das tuas joias. Não, isso é coisa de falso profeta. Então, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos cajado na cabeça, paulada de Deus, bofetada de Deus. É isso que está na Bíblia? Mas é o que você ouve aí? Apresentam um Deus mau, um Deus perverso. Irmão, o povo de Deus, na sua maioria, tem medo de Deus. Você sabe o que é um filho ter medo do pai? Quando é que um filho tem medo do pai? Quando o pai é mau. Pai bruto, espanca o filho, né? Às vezes o filho vem de lá e ele pega bofetão no filho. A maioria dos crentes vê Deus dessa forma. Tremem diante de Deus. Porque a imagem que passaram de Deus para eles foi essa. A imagem de um Deus mau. A Bíblia está dizendo, não. Olha, te achega a Deus confiadamente, a fim de recebermos misericórdia. Aleluia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você se achegar a Deus confiadamente, sem duvidar, crendo no teu coração naquilo que está escrito, irmãos, tu vais receber de Deus misericórdia, tu vais achar graça diante de Deus, e Deus vai te dar socorro para a ocasião oportuna. No momento mais cruciante da tua vida, quando você necessitar do socorro de Deus, o socorro de Deus estará presente em nome de Jesus. Deus nunca vai te deixar só, meu irmão.
Olha, o mundo pode te deixar só, a tua família pode te abandonar, os teus amigos podem te abandonar, todos podem te virar as costas. Deus nunca te abandonará. Ele sempre te dará socorro para a ocasião oportuna, em nome de Jesus. Amém? Agora tem que se chegar confiadamente. Eu vou te dar um exemplo, que é com que eu vou terminar a mensagem dessa noite, o recado que Deus mandou para a igreja hoje, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Paulo disse assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha o que é viver pela fé, irmão. O meu justo viverá por fé. Veja o exemplo do que é. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Ele diz que Noé foi divinamente instruído, ou seja, Deus o instruiu. Deus chegou para nós e disse: Noé, o negócio é o seguinte, eu decidi acabar com toda a raça humana. Olha, o que eu tenho visto nessa terra tem sido muito de sabor para mim. Estou tremendamente decepcionado, os homens são maus, eles praticam toda sorte de perversidade, e eu resolvi dar cabo de toda a terra. Mas eu quero salvar você e a tua família. Então você vai construir uma arca, você vai entrar na arca com a tua família, você vai colocar dentro da arca um casal de cada animal existente, de cada espécie, para que depois possa dar continuidade a uma nova população no mundo. E Noé disse: pois não, senhor. Olha, Noé, você vai fazer a arca assim, assim, assim. Deus instruiu Noé até nas medidas da arca. Quantos metros, qual era a altura, quantos pavimentos, qual era a largura da porta da arca. Olha, tudo Deus disse para Noé. E Noé permaneceu, irmãos, 100 anos preparando aquela arca. Era do tamanho de um navio transatlântico, desses modernos, enorme, muito grande pelas dimensões. E o velhinho Noé estava lá todo dia, cortava madeira, aparelhava, subia e construía. Só que Noé estava fazendo uma grande arca, um grande navio, num lugar onde não havia água, numa terra seca. E a turma começou a dizer: mas Noé, escuta uma coisa, por que você está construindo esse naviozão aí enorme? Qual é o objetivo de você fazer esta arca? Ele disse: não, porque Deus disse que Ele vai mandar água sobre essa terra, águas em dilúvio, as águas vão cobrir até os mais altos montes da terra e todos vão perecer. E a turma dizia: como é que é a história? Você está dizendo para a gente que vai chover de tal maneira que vai cobrir até os altos montes? Exatamente, é como hoje. Você está dizendo para mim que Deus predestinou alguns para a salvação, que só os predestinados serão salvos? Você está dizendo que hoje o diabo não pode mais tocar, que não pode mais o demônio entrar no Filho de Deus? Você está ficando louco? Eu não acredito nisso, isso não é verdade. Você está dizendo que Deus é soberano, que Deus é que manda em tudo, não é o homem que manda, não, é Deus que manda. Você está com conversa fiada? Eu não creio nessas coisas. E a turma não acreditava no que Noé dizia. E Noé pregava, o velhinho pregava todo dia, toda hora, e ninguém deu a mínima para Noé. Nenhuma só pessoa creu no que Noé estava anunciando, irmão. Tremendo. Os homens não creram, os animais creram. Você sabia que os animais creram? Noé começou a chamar os animais, meu irmão, e lá vem o leão, né? O leão, o rei dos animais, aquela juba enorme, o leão da metro. Ele disse: seu leão, chega aqui, por favor, faz favor, chega aqui pertinho de mim, o leão. Diga, Noé, calma, fica tranquilo. O negócio é o seguinte: Deus está dizendo, Deus mandou dizer que vai mandar água sobre esse mundo, vai cobrir os montes, vai matar tudo, e quem quiser se salvar, entra na arca. Você crê? O leão: eu creio em Deus, já correu para dentro da arca. E os homens: eu não creio. O leão está crendo, mas eu não vou crer. Eu não tenho nada a ver com o leão. Daqui a pouco lá vem a formiguinha, pastor Sérgio.
toda, né? Toda faceira, e lá vinha ela. E não é, formiga, vem cá, de onde é que você está vindo? Eu estou vindo lá de Itamaracá, da ciranda lá né? A ciranda da Lia. Estava lá numa ciranda. Esse negócio é o seguinte, formiga, esquece esse negócio de ciranda para lá. Escuta o que eu vou te dizer. Deus vai mandar água, vai vir chuva, vai encher os montes, vai morrer todo mundo. Quem entrar na arca será salvo. Deus mandou avisar. Ah, eu creio, esqueci negócio de ciranda, eu quero a minha salvação. E entrou na arca. Até o grilo vinha de lá todo, sabe, saltando de um lado, saltando do outro. E nós, seu grilo, vem cá, onde é que você vem tão animado? Esse eu vim do ensaio do Galo da Madrugada. Olha, estava num frevo danado lá, não é? Calma, grilo, para um pouco, esquece o frevo. Tem um recado para você de Deus, grilo. De Deus? Exatamente. Deus mandou dizer, grilo, que vai mandar chuva, os rios vão transbordar, as águas vão subir, vai cobrir os altos montes, ninguém vai escapar com vida. Mas quem entrar na arca será salvo. Deus disse isso, disse, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Galo da Madrugada, tchau, não quero mais saber de frevo, eu quero saber da arca. E entrou na arca. E os homens não creram naquilo que Noé lhes anunciava. Irmãos, hoje não é diferente os dias em que nós estamos vivendo. Por isso há muitos filhos de Deus aí morrendo afogados no mar da vida. Por isso há muitos filhos de Deus morrendo afogados no mar da vida, com problemas, com doenças, vivendo uma vida financeira ruim, crise no casamento, dores, sabe, tragédias mil acontecendo, porque Deus está falando e eles estão dizendo, não creio. Deus está falando e eles estão fazendo ouvido de mercadores para Deus. Não perde salvação, o nome não é apagado do livro da vida, mas não podem desfrutar dos benefícios que só os que vivem por fé têm direito. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé, você tem que viver pelo que está escrito. Se você se desviar daquilo que está na Bíblia, se você deixar de dar ouvidos à voz de Deus e der ouvidos a profeta ou sonhador, irmãos, tu vai continuar sendo de Deus. Você não vai perder a tua salvação, mas você vai viver uma vida de muita dor e de muito sofrimento. Quando você necessitar do socorro de Deus, o socorro de Deus não vai estar presente. Os anjos de Deus não vão ministrar em teu favor. É como o filho pródigo que saiu da casa do pai, gastou tudo dissolutamente. Um dia ele descobriu que desejou comer comida de porcos e nem comida de porco lhe davam. E ele disse, caramba, vou voltar para a casa do meu pai. E ele tornou para a casa do pai. Irmãos amados, não é vantagem viver longe da casa do pai. Não te aparte da igreja. Não saia das fileiras da igreja. Não deixe de crer naquilo que está na Bíblia. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Acredite naquilo que Deus diz que é teu direito. Acredite naquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário. E tu vais viver uma vida sobremodo excelente. Tu vais poder acordar de manhã todos os dias e dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Diga graças a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.